Você está amarrada ao tronco. Não é metáfora. É pelourinho de pedra no centro da aldeia missionária, onde o padre mandou te trazer ao amanhecer. Suas costas estão nuas. Você sente o frio da pedra contra o rosto, o cheiro de mofo e sangue seco de outras que estiveram aqui antes. Suas mãos estão presas acima da cabeça com cordas de couro cru que cortam os pulsos cada vez que você respira. Você tem 17 anos. Ontem você era esposa. Tinha nome na sua língua. Nome que sua mãe te deu quando nasceu. Nome que significa estrela que cai. Mas aqui, nesta redução jesuítica no interior do que um dia será o Rio Grande do Sul, você é apenas Maria. Todas são Maria, ou Ana, ou Isabel. Nomes cristãos genéricos que apagam quem você era. E agora, você vai sangrar, porque você fugiu, apenas por 3 dias. Apenas para ver sua mãe, que ficou na aldeia antiga. A aldeia livre nas matas onde vocês viviam antes dos padres virem com promessas de proteção e salvação. Você só queria abraçá-la uma vez mais, sentir o cheiro da fumaça das fogueiras da sua infância, ouvir a língua que os padres proibiram você de falar. Mas te encontraram. Sempre encontram. E agora o feitor, homem mestiço que serve aos jesuítas, que tem chicote de couro trançado com pontas de metal, está parado atrás de você. Você não o vê, mas ouve a respiração pesada. Sente o deslocamento de ar quando ele levanta o braço. E então, vem o primeiro golpe. Dor explode através das suas costas como um relâmpago. Você grita. Não pode evitar. O som sai rasgado da sua garganta. Eco na praça onde outras mulheres indígenas foram forçadas a assistir, para aprenderem, para nunca ousarem fugir também. Segundo golpe. Terceiro. Você perde a conta depois do quinto. Há apenas dor contínua, pulsante, que consome tudo. Você sente pele se abrindo. Sente sangue quente escorrendo pelas costas, pelas pernas, pingando no chão de pedra. Você tenta pensar em outra coisa, na dança que sua avó te ensinou, nas histórias sobre Nyanderu, o Criador, que fez o mundo antes dos homens brancos chegarem e destruírem tudo. Mas a dor não deixa. Puxa você de volta sempre. Ancora você neste momento terrível, neste corpo que está sendo metodicamente destruído. E quando finalmente para, 20 chicotadas. Você ouve o padre contar em voz alta para que todas saibam. Você está pendurada nas cordas, inconsciente ou quase. Não consegue sentir as pernas, não consegue sentir nada abaixo da cintura. Eles te cortam das cordas. Você desaba no chão como saco de ossos. E enquanto está ali sangrando, tremendo, você escuta o padre falar. Voz calma, educada, paternal. Que isto sirva de exemplo. A fuga é pecado contra Deus e contra a ordem que Ele estabeleceu. Aqui, nesta santa redução, vocês têm proteção, salvação e a chance de viverem como cristãs. Quem rejeita isso, rejeita a própria graça divina. E você pensa, através da névoa de dor, que graça é esta que sangra assim? Mas não diz nada, porque aprendeu que falar é inútil, que resistir apenas traz mais dor, que sobrevivência significa silêncio. Outras mulheres te carregam de volta para a cabana coletiva, onde as índias convertidas dormem. Te deitam de bruços sobre esteira de palha. Começam a limpar as feridas com água e ervas que contrabandearam da mata. As mesmas ervas que suas avós usavam, que os padres chamam de feitiçaria, mas que são únicas coisas que realmente curam. E enquanto mãos gentis trabalham sobre suas costas destruídas, você chora. Não apenas pela dor física, mas por tudo que perdeu. Sua liberdade, sua identidade, sua língua, seu povo. Porque isto é o Brasil colonial para mulheres indígenas. Não a narrativa romântica dos livros de história sobre integração e catequização, mas realidade brutal de corpos controlados, culturas apagadas e violência santificada em nome de Deus e da coroa portuguesa. E sua história,
embora específica, representa milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de mulheres indígenas que sofreram punições terríveis, algumas nas missões jesuíticas, outras em fazendas coloniais, outras ainda em vilas portuguesas, onde foram levadas à força, como administradas ou escravas disfarçadas. Vamos contar essas histórias, todas elas, sem romantização, sem suavização, porque elas merecem ser conhecidas completamente. E você merece que seu sofrimento seja testemunhado, reconhecido e nunca esquecido. Você acorda 2 dias depois, ou talvez 3. É difícil saber. Tempo se dissolveu em névoa de febre e dor. Sua boca está seca como cinzas. Suas costas ardem como se ainda estivessem sob o chicote. E quando tenta se mover, dor nova e aguda atravessa cada músculo. Há a mulher sentada ao seu lado, mais velha, talvez 40 anos, embora pareça 60. Ela segura a cuia com água. Bebe, ela sussurra em guarani, a língua proibida. Devagar. Você obedece. A água está morna e tem gosto de terra, mas é mais doce que qualquer coisa que já provou. Você engole em pequenos goles, cada movimento da garganta uma agonia menor. As feridas estão infectando. A mulher continua, ainda em guarani, olhando nervosamente para a porta. Precisamos de mais ervas, mas os padres queimaram a última remessa que escondemos. Disseram que era bruxaria. Você quer rir, mas dói demais. Então apenas fecha os olhos. Como te chamas? Você pergunta. Não o nome cristão, o nome verdadeiro. Ela hesita. Depois sussurra tão baixo que você quase não ouve. Quarai significa sol. Eu sou Jazi. Você responde. Estrela que cai. Seu nome real falado pela primeira vez em meses. E lágrimas escorrem dos seus olhos fechados, porque algo tão simples, dizer seu próprio nome, se tornou um ato de resistência perigosa. Quarai limpa suas lágrimas com dedos calejados. Dorme, Jazi. Precisa curar, porque ainda não terminou. E ela está certa, porque o chicoteamento foi apenas primeiro nível de punição. Há mais vindo. 3 dias depois, quando você finalmente consegue ficar em pé, ainda cambaleando, ainda com dor em cada movimento, o padre te chama. Padre Antônio, jovem jesuíta português que chegou há apenas 1 ano, mas já dominou completamente esta redução de quase 1000 almas indígenas. Você entra na casa de pedra onde ele vive. É fria, mesmo sob sol forte lá fora. Há crucifixo enorme na parede. Mesa de madeira escura. Cadeira onde ele senta, reto como vara. Maria. Ele diz, usando um nome que não é seu. Sente. Não há onde sentar exceto o chão. Você se abaixa lentamente, cada movimento puxando as feridas recém-cicatrizadas nas costas. Você fugiu. Ele continua, voz calma, quase gentil. E foi punida. Isso era necessário. Mas agora precisamos garantir que você não fuja novamente. Seu coração acelera. O que mais podem fazer? Já te chicotearam até você sangrar. Já te marcaram como fugitiva diante de toda a comunidade. Ele se levanta, caminha até você e coloca algo no chão ao seu lado. Ferro, grilhão de tornozelo com corrente pesada. Você o usará por 3 meses, ele explica. Dia e noite, para lembrá-la de onde pertence e para garantir que mesmo se tentar fugir novamente, não chegará longe. Você olha para o ferro, para o peso brutal dele. Imagina carregar isso enquanto trabalha nos campos, enquanto dorme, enquanto simplesmente existe. Não, você sussurra. Primeira vez que diz não desde que foi trazida para cá. A expressão dele não muda. Não é pedido, Maria, é ordem. E se recusar, haverá punição adicional. Ele acena. 2 homens, guardas da missão, também indígenas comprados com pequenos privilégios, entram. Te seguram enquanto você luta, mas está fraca demais, ferida demais. O grilhão fecha ao redor do seu tornozelo com um clique final. É apertado demais.
corta a pele imediatamente. E a corrente? Deus, a corrente é tão pesada que você mal consegue levantar a perna. 3 meses, o padre repete. Então veremos se aprendeu obediência. E você é dispensada. Arrasta a corrente de volta para a cabana. Cada passo é trabalho árduo. Cada passo faz o ferro cortar mais profundamente. E percebe, isto é apenas o começo. Mas deixe-me pausar sua tortura momentânea, porque preciso te contextualizar historicamente. Preciso te explicar como chegamos aqui, a este momento onde jovem mulher indígena está acorrentada numa missão jesuítica no século XVII. As reduções jesuíticas, ou missões, como foram chamadas, começaram no final do século XVI. A justificativa oficial era nobre: proteger populações indígenas da escravização por colonos portugueses e espanhóis. Criar comunidades cristãs onde indígenas podiam viver civilizados sob orientação de padres. E havia proteção real. Comparado a ser escravizado em fazenda colonial, onde a expectativa de vida raramente excedia 5 anos de trabalho brutal, as missões eram relativamente melhores. Mas relativamente melhor não significa bom, não significa humano, não significa livre, porque nas missões tudo era controlado. Quando você acordava, ao toque de sino às 5 da manhã. O que comia, porções determinadas pelos padres. O que vestia, roupas europeias, nunca suas vestes tradicionais. Que língua falava? Português ou espanhol? Nunca guarani, exceto em confissão. Como orava? Catolicismo, nunca suas crenças ancestrais. E se você violasse essas regras? Punição. Sempre punição. O chicoteamento que você sofreu era comum. Documentos jesuíticos da época descrevem chicoteamentos para ofensas como falar língua nativa fora de contextos permitidos, praticar danças tradicionais, recusar trabalhar quantidade determinada de horas, tentar visitar parentes em aldeias livres, questionar a autoridade dos padres, praticar poligamia, tradicional em muitas culturas indígenas, mas proibida pelo catolicismo. E mulheres eram punidas desproporcionalmente, porque eram vistas como mais indisciplinadas, mais presas a superstições pagãs, mais necessitadas de correção rigorosa. Havia até manual, escrito por padre jesuíta em 1639, sobre governo apropriado de índios nas reduções. Seção inteira dedicada a punições. Recomendava chicoteamento público para fugitivos, grilhões para reincidentes, isolamento em prisão de correção para os obstinados. E sempre enfatizava: punição devia ser paterna, para bem das almas, com amor cristão. Como se amor pudesse existir em lâminas de chicote, como se salvação pudesse vir através de correntes. Você arrasta o grilhão por 2 semanas. Cada dia é agonia. O ferro cortou tão fundo no tornozelo que há infecção constante. O pus escorre. A ferida nunca tem chance de cicatrizar porque o metal esfrega constantemente. E o trabalho não para. Você ainda tem que ir aos campos. Ainda tem que plantar, colher, carregar. Mas agora com 5 quilos de ferro no tornozelo. As outras mulheres tentam ajudar. Carregam parte da sua carga quando guardas não estão olhando. Compartilham suas porções de comida quando você está fraca demais para comer sua própria. E à noite, na escuridão da cabana coletiva, elas cantam, baixinho, quase inaudível, canções antigas, canções proibidas, sobre Nhanderu e Nhandeci, o Criador e a Criadora, sobre tempos antes dos homens brancos, sobre liberdade. E você chora silenciosamente, porque essas canções são tudo que resta da sua cultura. Tudo que os padres não conseguiram completamente apagar. Mas então, vem noite terrível. Você está dormindo, sono inquieto, interrompido por dor, quando mão cobre sua boca. Você acorda sobressaltada, tentando gritar. Shhh! Voz masculina sussurra. Não faça barulho. É um dos guardas.
homem guarani talvez 10 anos mais velho que você. Você o conhece. Ele é um dos que colocou o grilhão no seu tornozelo. E você imediatamente entende o que está acontecendo. Você luta, tenta empurrar, tenta gritar através da mão sobre sua boca. Mas ele é mais forte. E a corrente no seu tornozelo te impede de lutar efetivamente. Fica quieta, ele cicia. Ou eu digo aos padres que você tentou me seduzir. E acredita em mim, não em você. E ele está certo. Você sabe que está. Então você para de lutar, congela. Deixa seu corpo ficar imóvel enquanto sua mente foge para longe, para as estrelas que você costumava ver da aldeia antiga antes de haver tetos de pedra bloqueando o céu. E quando termina, rápido, brutal, deixando você sangrando e traumatizada, ele simplesmente se afasta, como se nada tivesse acontecido. As outras mulheres na cabana ouviram. Você sabe que ouviram. Mas ninguém diz nada. Porque o que podem fazer? Quem as escutaria? Você fica acordada o resto da noite, tremendo, sentindo violação, queimando mais dolorosa que qualquer chicotada. E pela manhã, quando o sino toca e você tem que se levantar e ir trabalhar, você se move como autômata, vazia, quebrada de formas que ferro e chicote nunca conseguiram. Isto era a realidade não documentada nas cartas oficiais jesuíticas, não mencionada nos relatórios enviados a Roma, não incluída na narrativa heróica sobre salvação de almas indígenas. Mas acontecia, constantemente, sistematicamente, porque a estrutura de poder nas missões colocava homens, padres, guardas, até indígenas masculinos com posições de autoridade, sobre mulheres completamente. E onde há poder absoluto sem supervisão, há abuso. Documentos seculares, não jesuíticos, mas de autoridades coloniais que ocasionalmente investigavam as missões, contêm referências ocasionais. Processo de 1687 menciona queixa de índias sobre abusos carnais por guardas numa redução no Paraguai. Foi investigado superficialmente. Alguns guardas foram removidos, mas o sistema permaneceu intocado. Outro documento de 1702 descreve padre sendo removido de missão por conduta imprópria com índias sob seu cuidado. Mas ele não foi punido, simplesmente transferido para outra missão. Porque no final, mulheres indígenas eram consideradas menos críveis que homens europeus, menos puras, mais propensas à tentação carnal. A culpa sempre recaía sobre elas. Você está grávida. Descobre 6 semanas após o estupro. Seu período não veio. Seu corpo está mudando de formas que você reconhece. Viu outras mulheres grávidas, ajudou em partos. E horror novo se instala. Porque gravidez nas missões significa várias coisas, todas terríveis. Primeiro, você terá que confessar ao padre, e ele perguntará quem é o pai. E se você disser a verdade, que foi estuprada por guarda, ele não acreditará. Ou pior, acreditará, mas não se importará. E você será punida por fornicação. Segundo, você terá que trabalhar durante toda a gravidez. Não há descanso, não há concessões. Mulheres trabalham nos campos até literalmente entrarem em trabalho de parto. Terceiro, se sobreviver ao parto, e muitas não sobrevivem, seu filho pertencerá à missão. Será criado como cristão. Será separado de você assim que for desmamado. Será ensinado a esquecer qualquer herança indígena. Kuarai, a mulher mais velha que cuidou de você, descobre primeiro. Ela vê você vomitando pela manhã, vê seus seios inchando e apenas balança a cabeça tristemente. Foi um dos guardas. Ela pergunta baixinho. Você acena. Ela fecha os olhos. Não é a primeira. Não será a última. O que eu faço? Você sussurra. Ela fica em silêncio por longo tempo. Depois, há ervas que param gravidez. Tua avó conhecia. Minha avó conhecia. Mas aqui, usar essas ervas significa morte se descobrirem. Os padres chamam de assassinato. Você entende a escolha que está sendo apresentada.
tentar abortar secretamente, arriscando tortura e execução se descoberta. Ou carregar gravidez resultante de estupro, dar à luz em condições brutais e então ter criança roubada. Não há opção boa. Apenas escolha entre horrores diferentes. Você leva 3 dias decidindo. 3 dias de náusea constante, de corpo mudando contra sua vontade, de pesadelos sobre criança nascendo e imediatamente sendo arrancada dos seus braços. E finalmente decide, vai tentar as ervas. Quarai te leva, numa noite sem lua, para canto escondido da missão onde pequeno jardim proibido existe. Outras mulheres antes dela plantaram ervas ancestrais aqui, escondidas entre plantas aprovadas pelos padres, preservadas através de gerações de segredo. Ela colhe algumas folhas, mostra como prepará-las e te avisa. Vai doer, vai sangrar muito. E se algo der errado, não posso te levar aos padres. Eles saberão o que fizemos. Você entende? Está escolhendo entre risco de morrer secretamente ou viver sob controle total. Escolhe arriscar. Você bebe o chá amargo naquela noite. E dentro de horas, dor começa. Cólicas que torcem seu útero como se estivesse sendo espremido por mão gigante. Sangramento que encharca sua esteira de palha. Você morde pedaço de madeira para não gritar. Outras mulheres formam círculo ao redor de você, protegendo, cantando baixinho para abafar qualquer som que você possa fazer. E dura toda a noite. Dor em ondas, cada uma pior que a anterior. Sangue escuro e denso. E finalmente, pouco antes do amanhecer, tecido sai. O que poderia ter sido criança, agora apenas massa de sangue. Você está tremendo violentamente. Perdeu muito sangue. Quarai força você a beber água com ervas que param hemorragia. E lentamente, muito lentamente, sangramento diminui. Você sobreviveu, mas apenas tecnicamente, porque parte de você morreu naquela noite. Inocência que ainda restava. Esperança de que talvez pudesse haver momento de alegria mesmo aqui. Tudo se foi. Há apenas sobrevivência agora, dia após dia de existir, porque corpo teimosamente se recusa a morrer. E na manhã seguinte, quando o sino toca, você se levanta, arrasta a corrente, vai trabalhar, porque é tudo o que pode fazer. Agora deixe-me te contar sobre Potira. Ela existiu, viveu em redução jesuítica diferente, mais ao sul, em meados do século XVII. E sua história foi documentada, não por jesuítas, mas por funcionário colonial espanhol que investigou irregularidades na missão. Potira foi acusada de feitiçaria. Seu crime: ela curava pessoas usando métodos tradicionais, ervas, cantos, rituais aprendidos de sua avó. E era eficaz, mais eficaz frequentemente que sangrias e orações que padres ofereciam. Isso a tornou perigosa, porque demonstrava que conhecimento indígena tinha valor, que padres não tinham monopólio sobre verdade ou cura. Então aprenderam e aplicaram punição reservada para feiticeiras, flagelação pública seguida por imersão forçada. O processo descreve: Potira foi amarrada a poste e chicoteada com 50 golpes. Depois, ainda amarrada, foi mergulhada repetidamente em rio frio, 3 vezes, segurando sob água até quase afogar, para limpar espíritos demoníacos. Ela sobreviveu, mas ficou permanentemente debilitada. Desenvolveu febre crônica, provavelmente pneumonia da imersão em água fria, e morreu 6 meses depois. Antes de morrer, ela testemunhou, descreveu as torturas, nomeou os perpetradores, e o funcionário colonial ficou horrorizado o suficiente para registrar, para enviar relatório a autoridades em Buenos Aires. Nada aconteceu. Os padres responsáveis continuaram em suas posições. A missão continuou operando exatamente como antes. Mas testemunho de Potira sobreviveu. Em arquivo empoeirado na Argentina, redescoberto por historiadores em 1960. E através dela, sabemos que resistência existiu. Mulheres indígenas
E há momentos, muitos momentos, onde você deseja que a infecção se espalhasse, matasse você, terminasse tudo. Mas corpo persiste, teimosamente, frustradoramente. E então vem o dia em que tudo muda. Você está trabalhando no campo quando escuta gritos. Não gritos de punição, você conhece esses bem. Estes são diferentes, pânico, terror. E então vê fumaça subindo de parte da missão. Fogo. Guardas correm, gritando ordens. Padres emergem de suas casas de pedra. E você e outras trabalhadoras são apressadas de volta para o centro da missão. O que está queimando é depósito de alimentos. E fogo é grande, intenso, claramente não acidental. Sabotagem, você ouve guarda dizer. Alguém incendiou propositalmente. Investigação começa imediatamente. Todos são questionados. E suspeitas começam a se formar. Porque sabotagem é crime gravíssimo. Não apenas contra a missão, mas contra a ordem divina que ela representa. E dentro de horas, a acusação recai sobre você. Não porque há evidência, mas porque você é fugitiva conhecida. Porque usa grilhão como marca de desobediência anterior. Porque faz sentido, na lógica distorcida dos padres, que você seria a culpada. Você é arrastada para a igreja, colocada de joelhos diante de altar, onde crucifixo enorme observa com olhos vazios. Padre Antônio está ali, junto com 2 outros jesuítas de missões vizinhas que vieram para conselho. Maria, ele começa, sempre esse nome que não é seu. Você incendiou o depósito? Não. Você responde, verdade simples. Mentirosa, ele diz, sem emoção. Testemunhas te viram perto do depósito hoje cedo. Você estava perto. Todos estavam. Era hora de distribuição de farinha. Mas estar perto não é crime. Eu não fiz nada. Você insiste. Um dos outros padres se aproxima. Mais velho, rosto marcado por décadas sob sol colonial. A verdade será extraída, ele diz calmamente. De um jeito ou de outro. E você entende o que isso significa. Tortura. Não aqui, não na igreja. Mas há construção nos fundos da missão. Pequena casa de pedra sem janelas, que todos conhecem e temem. É onde os obstinados são levados. Onde confissões são obtidas. Você nunca esteve lá, mas ouviu histórias. Sobre cordas que suspendem corpos por horas. Sobre água forçada, garganta abaixo, até pulmões quase explodirem. Sobre ferro aquecido aplicado à pele. Por favor, você sussurra. Eu não fiz. Juro por qualquer Deus que vocês quiserem. Não fui eu. Mas eles não escutam, ou não se importam. Porque decisão já foi tomada. Alguém precisa ser punida, precisa ser exemplo. E você é conveniente. Você é arrastada para a casa de pedra. Jogada dentro. Porta fecha atrás de você com o som final. E escuridão é absoluta. Não há luz. Não há janelas. Apenas escuridão densa que pressiona de todos os lados. Você tateia ao redor. Encontra a parede de pedra úmida. Encontra alguma coisa no chão. Correntes, anéis de ferro embutidos na pedra. E espera, porque sabe que virão. Que trarão seus instrumentos. Que tentarão quebrar você. Mas você decide neste momento, nesta escuridão, não vai confessar mentira. Não vai dar a eles satisfação. Vai manter sua verdade. Não importa o custo. É pequena resistência. Patética talvez, mas é a única que você tem. Eles vêm no dia seguinte. Ou você acha que é dia seguinte? Tempo não existe aqui. 2 homens, não padres. Eles não sujam próprias mãos, mas empregados. Especialistas em extração de confissão trazem lamparina. Luz repentina queima seus olhos. Você pisca, tentando ajustar. Vamos simplificar isso. Um deles diz em espanhol ruim. Você confessa, punição será menor. Você nega, será muito pior. Não tenho nada para confessar. Você responde. Voz mais firme que você esperava. Ele suspira. Como se você estivesse sendo criança difícil. Tudo bem, do jeito
Seus braços são puxados para cima e para trás, forçando ombros em ângulo antinatural. Pés deixam o chão. Todo o seu peso fica suspenso pelos pulsos e ombros. Dor é instantânea e absoluta. Como se ombros estivessem sendo arrancados do corpo. Você grita, não pode evitar. Confessa, voz diz calmamente. E paramos. Não, fiz nada. Você força através de dentes cerrados. Tempo se dissolve. Pode ser minutos ou horas. Há apenas dor. Dor nos ombros que se intensifica a cada segundo. Dor nos pulsos, onde corda corta a circulação. Dor em cada músculo do corpo que contorce, tentando encontrar posição que doa menos. Mas não há posição que doa menos. E finalmente, quando você pensa que vai desmaiar ou morrer, eles te baixam. Você desaba no chão. Não consegue mover os braços. Estão mortos, sem sensação. Confessa, ele repete. E você, através de lágrimas e dor, balança a cabeça. Então, eles recomeçam. E desta vez, adicionam peso aos pés. Pedras amarradas aos tornozelos, tornando a suspensão ainda mais agonizante. E você grita, e grita, até voz rasgar e não sair mais som. Mas não confessa. Porque confessar seria trair a última parte de si mesma. Seria deixar eles vencerem completamente. Então você aguenta. De alguma forma impossível você aguenta. E depois de eternidade, eles param. Não por misericórdia, mas porque percebem que você pode realmente morrer se continuarem. E cadáver não serve como exemplo útil. Eles te deixam ali, caída no chão, incapaz de mover. E na escuridão, quando a porta fecha novamente, você chora. Não apenas por dor, mas por tudo. Por vida que você tinha antes. Por liberdade que nunca conhecerá novamente. Por dignidade que eles arrancam pedaço por pedaço. Mas você não confessou. E nisso, a vitória é minúscula. Você fica na casa de pedra por 5 dias. 5 dias de interrogatório intermitente. 5 dias de tortura variada. Suspensão, água forçada, privação de sono. E então, no 6º dia, algo muda. Porta abre. Mas não são os torturadores. É Padre Antônio. Ele entra sozinho. Olha para você. Caída no canto, coberta de hematomas, mal capaz de se mover. Encontramos o verdadeiro culpado. Ele diz sem preâmbulo. Foi um dos guardas. Confessou. Silêncio. Você processa as palavras lentamente. Não foi você. Eles sabem que não foi você. Então, estou livre. Você sussurra. Ele hesita. Você está livre desta acusação, mas faltou cooperar com a investigação. Faltou confessar imediatamente para poupar tempo e recursos. E isso requer correção. Você não pode acreditar no que está ouvindo. Eles torturaram você por dias por crime que não cometeu. E agora vão puni-la por não confessar algo que não fez? Mais 10 chicotadas. Ele anuncia. Para ensinar obediência apropriada. E você ri. Não pode evitar. Riso amargo, quebrado, que dói na garganta destruída. Porque é tão absurdo, tão cruelmente absurdo, que tudo que pode fazer é rir. Ele franze o senho. Você acha isso engraçado? Acho. Você responde através do riso, que se transforma em choro. Acho tudo isso absolutamente hilário. Que vocês se chamam servos de Deus enquanto fazem isso. Que acham que estão salvando nossas almas enquanto destroem nossos corpos. É comédia, tragédia cômica. Ele a observa por um longo momento. E você vê algo passar pelo rosto dele. Dúvida, culpa, mas se está lá, desaparece rapidamente. Blasfêmia também, ele murmura. 20 chicotadas. E vai embora. Você é levada de volta ao Pelourinho 2 dias depois. Tempo suficiente para feridas da tortura pararem de sangrar ativamente, mas não para curar. E desta vez, quando você é amarrada, quando o chicote cai sobre suas costas já marcadas, você não grita. Você canta. Canta em Guarani. Canta as canções ancestrais que sua avó te ensinou. Canta sobre céu e estrelas e liberdade.
e eles batem mais forte, tentando te silenciar. Mas você canta mais alto. E outras mulheres, aquelas forçadas a assistir, começam a cantar também. Baixinho primeiro, depois mais alto, harmonizando com você. E guardas gritam para elas pararem. E padres ameaçam, mas as vozes continuam. Dezenas de vozes, cantando língua proibida, cantando resistência. E embora seu corpo sangre, embora a dor seja insuportável, você sorri. Porque eles podem controlar seus corpos, podem acorrentá-las e chicoteá-las e torturá-las, mas não podem matar completamente o espírito, não podem apagar cultura, não podem silenciar todas as vozes. E isso é vitória, pequena, temporária, mas real. Agora deixe-me te contar sobre o que documentos oficiais não dizem, sobre o que foi cuidadosamente omitido das cartas jesuíticas e relatórios coloniais. Mulheres indígenas nas missões resistiram constantemente, não apenas através de fuga ou rebelião aberta, mas através de centenas de pequenos atos diários. Elas preservaram línguas proibidas, ensinando filhos secretamente. Mantiveram práticas espirituais ancestrais, disfarçando-as sob aparência de catolicismo. Cultivaram ervas medicinais escondidas, passaram histórias oralmente e formaram redes de apoio. Quando uma estava sendo punida, outras testemunhavam, memorizavam, transmitiam história. Quando uma estava doente ou ferida, outras compartilhavam recursos escassos. Quando uma morria, outras mantinham rituais funerários tradicionais secretamente, à noite, longe de olhos supervisores. Há documentos, poucos, fragmentados, mas existentes, que revelam a extensão dessa resistência. Carta de 1641 de jesuíta frustrado reclama que índias persistem em práticas supersticiosas, não obstante castigos repetidos. Outra de 1673 menciona reuniões noturnas de índias onde língua nativa é falada e cantos pagãos são executados. Processo de 1701 descreve conspiração de índias para envenenar padre particularmente cruel. Não tiveram sucesso. Foram descobertas antes de executar plano. 3 mulheres foram executadas publicamente. Mas tentaram. E havia fugas coordenadas. Não apenas individuais como a sua, mas grupos inteiros. Em 1637, mais de 200 mulheres fugiram de uma missão no Paraguai durante uma noite. A maioria foi recapturada, mas algumas desapareceram completamente nas matas. Estas histórias são difíceis de encontrar porque foram ativamente suprimidas. Jesuítas não queriam admitir que seu projeto civilizador enfrentava resistência. Autoridades coloniais não queriam reconhecer que indígenas tinham agência. Então histórias foram enterradas em arquivos não catalogados, em margens de documentos oficiais, em silêncios deliberados. Mas historiadores modernos, especialmente historiadores indígenas, estão desenterrando-as, reconstruindo narrativa mais completa, devolvendo voz a mulheres que foram forçadas ao silêncio. Você sobrevive às 20 chicotadas, sobrevive mais 3 meses de grilhão. Sobrevive infecção que quase mata você 2 vezes. E finalmente, o grilhão é removido. Seu tornozelo está permanentemente deformado. Você manqueira pelo resto da vida. Mas o ferro se foi. E você pode mover novamente. Pode caminhar sem arrastar peso morto. Pequena liberdade. Mas depois de 6 meses acorrentada, parece enorme. Você continua na missão. Não tem escolha. Tentar fugir novamente significaria punição ainda pior, possivelmente morte. Então você trabalha, obedece, mantém cabeça baixa, mas à noite você se reúne com outras mulheres e cantam, e contam histórias, e transmitem conhecimento que padres tentam apagar.
e você ensina. Ensina às mais jovens, meninas nascidas na missão que nunca conheceram vida livre, sobre como era antes, sobre danças e rituais e cerimônias, sobre o que significa ser Guarani. Você planta sementes, não literais, embora faça isso também, escondendo plantas ancestrais entre as aprovadas, mas sementes de identidade, de memória, de resistência. E anos passam assim. Você tem 25, depois 30, depois 35. Seu corpo está marcado por décadas de trabalho brutal e punições. Mas você está viva, e parte de você, parte teimosa, rebelde, indestrutível, permanece livre. Em 1750, algo extraordinário acontece. Os jesuítas são expulsos, não por preocupação com indígenas, mas por política europeia complexa. Portugal decide que jesuítas têm poder demais, que missões são ameaça à autoridade da coroa. Então fecha as missões, expulsa os padres e declara que indígenas das missões são agora livres, tecnicamente. Na prática, significa transição de um sistema opressivo para outro. Porque agora você não está sob controle jesuítico, mas sob administração colonial direta. E colonos veem você como mão de obra disponível. Você é alocada. Palavra bonita para escravização disfarçada. A fazenda colonial. Trabalha lá por mais 15 anos, até seu corpo finalmente desistir. Você morre aos 52 anos, de pneumonia, em choupana de trabalhadores rurais, cercada por algumas poucas mulheres que conheceram você nas missões. E antes de morrer, você faz uma coisa: conta sua história, toda ela, do primeiro chicoteamento à tortura, à resistência silenciosa. E as mulheres memorizam, prometem transmitir, garantir que você não seja esquecida. Seu corpo é enterrado sem cerimônia, em vala comum, sem marcador. Mas sua história sobrevive, passada oralmente através de gerações, até eventualmente ser registrada por descendentes que aprenderam a escrever. E hoje você é lembrada, não com o nome que teve, porque esse se perdeu em algum lugar entre transmissões orais, mas como símbolo, como representante de milhares que sofreram similarmente. E através da sua dor, aprendemos verdade que foi escondida por séculos. Mas há mais histórias, muitas mais. Deixe-me te contar sobre outras punições que mulheres indígenas enfrentaram, não apenas nas missões, mas em outros contextos coloniais. Nas vilas portuguesas, onde mulheres indígenas foram levadas como administradas, eufemismo para escravizadas, punições eram diferentes, mas igualmente brutais. Havia tronco, dispositivo de madeira que prendia pescoço e pulsos, forçando postura curvada dolorosa por horas ou dias. Mulheres eram colocadas no tronco por infrações, como recusar trabalho, falar língua nativa ou simplesmente irritar senhora portuguesa. Havia açoitamento público, similar ao das missões, mas frequentemente mais severo, sem nem pretensão de correção paterna, apenas punição brutal para intimidar. E havia violência sexual sistemática. Senhores coloniais, seus filhos, capatazes, todos consideravam mulheres indígenas administradas como sexualmente disponíveis. Resistência era punida violentamente. Documentos legais da época revelam casos ocasionais onde mulheres indígenas tentaram buscar justiça. Há processo de 1698 em São Paulo, onde mulher indígena chamada Catarina processou colono por estupro repetido. O processo durou 2 anos. No final, o juiz decidiu que índias são naturalmente lascivas e que provavelmente ela consentiu. O colono foi absolvido. Catarina foi chicoteada por fazer acusação falsa. Outro caso, de 1715, envolveu um grupo de mulheres indígenas que mataram um capaz que as estuprava regularmente. Elas foram capturadas. 3 foram enforcadas publicamente. Corpos deixados pendurados por dias como aviso. Não houve investigação sobre as acusações de estupro.
apenas punição pelo assassinato. Este era o padrão. Mulheres indígenas não tinham proteção legal real. Eram consideradas menos humanas, menos críveis, menos dignas de justiça que colonos europeus ou mesmo que africanos escravizados, que pelo menos tinham valor econômico reconhecido. Mulheres indígenas eram vistas como recurso ilimitado. Podiam ser usadas, abusadas e descartadas. E quando morriam, de trabalho excessivo, de violência, de doenças trazidas por europeus, eram simplesmente substituídas. Sempre havia mais nas aldeias para capturar. Esta foi a realidade por mais de 3 séculos, de 1500 até o final de 1700, quando a população indígena já tinha sido tão dizimada que não havia mais suficientes para explorar. E através de tudo isso, mulheres resistiram, algumas abertamente, pagando com vidas, outras secretamente, preservando cultura e identidade contra todas as probabilidades. E hoje, descendentes delas, povos indígenas contemporâneos no Brasil, carregam essa herança de resistência e sobrevivência. Há aproximadamente 900 mil indígenas no Brasil hoje, de mais de 300 etnias diferentes, falando mais de 270 línguas. Isso é milagre, porque após 5 séculos de genocídio, escravização, epidemias, roubo de terras e tentativas sistemáticas de destruir culturas indígenas, eles sobreviveram. E mulheres indígenas contemporâneas continuam lutando por direitos territoriais, por proteção contra a violência, por preservação cultural, por justiça. Há organizações lideradas por mulheres indígenas. Há ativistas como Sônia Guajajara, primeira mulher indígena a concorrer à vice-presidência do Brasil. Há acadêmicas como Eliane Potiguara, escrevendo e ensinando sobre história indígena, de perspectiva indígena. E há milhares de mulheres anônimas em aldeias e comunidades através do país, fazendo o trabalho diário de manter línguas vivas, ensinar tradições a crianças, curar com conhecimento ancestral. Elas são herdeiras diretas da sua resistência, da resistência de Potira, de Catarina, de incontáveis outras cujos nomes foram perdidos. E quando olhamos para elas, vemos. A tentativa de destruir povos indígenas falhou. Não porque não tentaram. Tentaram com tudo que tinham. Violência, doença, roubo, doutrinação. Mas povos indígenas sobreviveram. E culturas indígenas sobreviveram. Fragilizadas, sim. Transformadas pela violência da colonização. Mas vivas. E isso é testemunho da resiliência humana extraordinária. Da recusa em ser completamente apagado. É testemunho de você e todas como você que aguentaram punições terríveis, mas nunca se curvaram completamente. Que mantiveram canções vivas, que transmitiram histórias, que plantaram sementes de futuro, mesmo quando o presente era horror absoluto. E agora, finalmente, o Brasil está apenas começando, a confrontar essa história. Em 2008, o Congresso Nacional criou a Comissão Nacional da Verdade para investigar violações de direitos humanos. Embora focada principalmente em ditadura militar, também examinou violências contra povos indígenas através da história. O relatório final, publicado em 2014, inclui seção sobre violação de direitos dos povos indígenas, documenta mortes, tortura, escravização e reconhece, oficialmente pela primeira vez, que houve genocídio. Não usa a palavra genocídio levemente, mas após análise cuidadosa, conclui que sim, política colonial portuguesa e posteriormente Estado brasileiro constitui genocídio sob definição internacional. É reconhecimento importante, mas não é suficiente, porque reconhecimento sem reparação é vazio. E até agora, não houve reparações significativas. Terras indígenas continuam sendo invadidas e desmatadas. Povos indígenas continuam sofrendo violência desproporcional. Mulheres indígenas continuam sendo vítimas de taxas altíssimas de violência sexual e doméstica.
legado da violência colonial persiste. E enquanto persistir, trabalho não está completo. Precisa haver reparações. Demarcação e proteção real de terras indígenas. Fim da violência. Investimento em saúde, educação e autodeterminação indígena. Precisa haver mudança fundamental em como o Brasil se vê. Não mais como nação que integrou indígenas, mas como nação construída sobre violência contra eles e que tem dívida histórica que precisa ser paga. Isso começa com memória, com o reconhecimento completo do que foi feito, com olhar diretamente para punições que você sofreu, chicoteamentos, tortura, estupro, escravização, e dizer: isso aconteceu, isso foi errado. E temos responsabilidade de confrontar e reparar. Quando escolas ensinam essa história completamente, quando museus exibem sem sanitização, quando políticas são implementadas com consciência de legado, isso é memória transformando em justiça. E talvez, apenas talvez, gerações futuras viverão em Brasil que finalmente honra povos indígenas. Não com palavras vazias ou romantização, mas com ações reais, com justiça, com reconhecimento de humanidade plena e direitos inalienáveis. Você não viveu para ver isso. Nenhuma das mulheres que sofreram como você viveram, mas plantaram sementes. E sementes estão crescendo em cada mulher indígena hoje que vive com orgulho de sua identidade, em cada língua ancestral que continua sendo falada, em cada ritual que continua sendo praticado, em cada ato de resistência contra injustiças contemporâneas. Você está lá, não fisicamente, mas espiritualmente, historicamente. Prova de que é possível sobreviver ao insurvivível, que é possível manter espírito livre mesmo quando o corpo está acorrentado, que é possível plantar futuro mesmo quando o presente é agonia. Essa é sua herança, sua vitória. E enquanto houver quem lembra, quem conta, quem resiste em seu nome, você não morreu completamente. Você vive em memória, em luta contínua. E isso os colonizadores nunca conseguiram tirar, nunca conseguirão, porque algumas coisas não podem ser mortas. Espírito humano, cultura, identidade. Estas persistem através de séculos, através de violência inconcebível. Persistem porque pessoas como você recusaram se curvar completamente, recusaram esquecer completamente, recusaram morrer completamente. E essa recusa, teimosa, corajosa, absolutamente inspiradora, é o que muda o mundo. Não dramaticamente, não visivelmente, mas profundamente. Semente plantada em solo sangrento, crescendo lentamente, quebrando através do concreto da opressão. Um dia florescendo em justiça, não perfeita, nunca perfeita, mas melhor, mais justa, mais humana. Mundo onde nenhuma mulher, indígena ou não, é chicoteada por falar sua língua, acorrentada por buscar liberdade, torturada por manter sua identidade, estuprada sem consequência para perpetradores, apagada da história como se nunca existisse. Esse mundo ainda não existe completamente, mas você nos ajudou a construí-lo. Cada chicotada que aguentou sem confessar mentira, cada canção que cantou em língua proibida, cada história que transmitiu antes de morrer, tijolos na fundação de futuro mais justo. Então, embora você morreu aos 52 em vala comum sem marcador, você não foi perdida, você foi semente, e estamos colhendo o que você plantou, honrando seu sacrifício não com palavras vazias, mas com ação contínua, garantindo que sua dor não foi em vão, que sua história não será esquecida, que nunca mais permitiremos tal violência sem confrontação e resistência. Essa é a única forma adequada de honrar você. E estamos tentando, imperfeitamente, insuficientemente, mas tentando, e continuaremos tentando, até justiça ser realidade, até memória ser completa, até futuro ser digno do preço que você pagou. Essa é nossa promessa a você. Através dos séculos, através do silêncio que tentaram impor,
toda a violência que pensaram te quebraria. Você foi ouvida. Você é lembrada. Você importa e sempre importará.